Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Júlia. Os nossos vídeos servem para qualquer pessoa que estiver passando pela situação apresentada, então sempre adeque à sua realidade e também aos gêneros das pessoas envolvidas. Caso a mensagem não faça sentido para a sua realidade, deixe o conteúdo desse vídeo para o seu colega, que com certeza você pode assistir outros vídeos, já temos vários vídeos aqui no canal, que façam mais sentido para o seu momento, então considere dar uma olhada nas outras leituras, nos outros encontros. Para consultas particulares, entre no nosso site que está aí no link da descrição desse vídeo. Entre lá no site, veja qual atendimento faz mais sentido com a sua realidade no momento, qual vai te ajudar mais. Depois de escolher, você pode fazer o pagamento pelo site e se você quiser fazer o pagamento pelo Pix, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. E em caso de dúvida sobre atendimento, sobre o clubinho de membros, entra sempre em contato com a gente pelo WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo. E vamos lá! Ok, vamos ser sinceros. Você quer sinceridade? Você sempre diz que prefere a verdade, que quer saber a história completa, que não quer que eu me feche. Então, eu vou dizer para você que eu não contava tudo, que eu não deixava tudo um livro aberto para você. Porque eu tenho noção de como as coisas funcionam. E por mais que não pareça, eu também me coloco no seu lugar. Eu penso, nossa, se eu soubesse de tudo isso, eu provavelmente não ficaria com essa pessoa. Se eu fosse você e soubesse de tudo que aconteceu na minha vida, eu viraria as costas e iria embora. Por isso também, essa minha hesitação em falar tudo de maneira tão clara, em explicar cada mínimo detalhe. Tem esse medo de rejeição, esse medo de talvez você não entender, porque é uma história complicada. E eu acredito que eu também não entenderia se eu fosse você. Mas já que você faz tanta questão e que talvez seja o único jeito de você não achar que eu tô te enganando de alguma maneira, ou de também não achar que eu tô te rejeitando quando ajo dessas maneiras mais distantes, então tudo bem. Vamos falar a verdade. Vamos colocar todas as cartas na mesa. Eu te conheci. E, enquanto eu estava ali te conhecendo, sim, existia uma outra pessoa, tá bom? Eu já conhecia essa pessoa há algum tempo e ainda tinha sentimentos por ela. Foi um caso mal resolvido na minha vida, do qual eu não conseguia esquecer e também não conseguia me curar de tudo o que tinha acontecido entre nós dois. A relação que eu tive com essa pessoa foi muito tumultuada. A gente despertou muitas dores um no outro. E de certa forma, parecia até uma competição sobre quem estava certo ou quem superava primeiro. Um tentando provar para o outro que estava melhor. Mas no fundo, eu, não sei ela, mas eu, no fundo, estava totalmente quebrado. E tentando seguir minha vida, tentando mostrar que estava bem. No meio de toda essa confusão, você apareceu. E sim, eu não tinha deixado totalmente essa pessoa para trás. Eu ainda conversava com ela, e às vezes até saía com ela. Aquela famosa recaída. Eu escondi isso de você. Também não deixei muito claro, porque eu estava em um caminho de transição. Metade de mim sabia que queria seguir em frente, que queria uma nova vida, e que essa relação de gato e rato, um correndo atrás do outro, depois desprezando, depois sofrendo, esses jogos sem nenhuma segurança emocional, essa maneira infantil de se relacionar, eu sabia que não era mais o que eu queria para a minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu sentia um laço que me prendia ali. Eu acredito que era uma questão de honra, de tentar provar para mim mesmo que eu não tinha errado tanto assim.
quando um dia escolhi aquela pessoa para a minha vida. Que talvez ainda houvesse algum tipo de chance de provar que ela não era tão ruim assim na minha vida, que a gente não era tão diferente, que um dia, talvez, até desse certo. Mas eu já sabia que tinha acabado tudo. Eu já sabia que não tinha mais confiança ali. Eu já sabia que eu não me sentia mais bem ao lado daquela pessoa. Mas sabe quando fica aquele restinho de esperança? Eu não sei nem se era esperança. Talvez fosse teimosia. É difícil encerrar tudo e fechar um ciclo. Eu sou péssimo em encerrar ciclos. Eu sempre fico procrastinando. E eu tenho medo de acabar sozinho no meio disso tudo. Você entende porque eu não queria te contar? Eu sei que se virar para alguém e contar isso e dizer, olha, eu estava ali sempre disponível para você, mas demorava para te responder, ou agia com humor oscilante, uma hora queria te ver, outra hora parecia estar com outra pessoa. Isso não é agradável de se ouvir. Eu não queria simplesmente virar para você e dizer isso. Partiria seu coração. Porque eu não ia querer que alguém fizesse isso comigo. Eu não ia querer saber disso só para me sentir mal, me sentir enganado. Acontece que, quando eu estava nessa dúvida toda, você apareceu. E eu não fui claro com você. Metade de mim queria muito seguir, te conhecer e desenvolver algo com você. Começar esse novo ciclo. E a outra metade não conseguia se desprender. Sim, eu fui babaca em fazer isso. Eu agi num momento de conveniência, guiado pelas minhas dores e pelas minhas sombras. Você pode me xingar de todas as formas que quiser, mas é isso. Eu sou um ser humano e eu errei com você. Errei bastante. E eu não tô tentando passar pano pra mim, dizendo que tudo bem fazer isso com alguém. Tanto que eu nem queria te contar isso. Eu não queria entrar nesse assunto. Porque isso me dói. Dá vergonha falar um negócio desse. E também dói, porque eu sei que também vai te machucar. Pra mim, o cenário mais perfeito seria se a gente simplesmente deixasse isso tudo no passado e seguisse a nossa vida, agora, nós dois, tranquilamente. Porque quanto mais eu fui te conhecendo, mais eu descobri que eu queria mesmo era esse novo caminho. Eu não quero mais voltar com aquela pessoa. E, na verdade, aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Eu fui te descobrindo, fui vendo o quanto você é incrível, o quanto eu me vejo sim ao seu lado. E o quanto a gente pode ser um casal muito interessante. E ao mesmo tempo em que isso acontecia, eu também fui vendo a verdadeira face da outra pessoa, vendo que nosso relacionamento tinha realmente acabado, que a gente não tinha o menor motivo para estar junto. Era só ego tentando provar que estava certo. E no meio de tudo isso, simplesmente acabou. A conexão que existia ali acabou. Eu deixei essa pessoa para trás e fiquei totalmente apaixonado por você. Eu sei que, pelo momento em que estou agora e pela pessoa que eu me tornei hoje, não o meu eu do passado, mas o que eu sou hoje, você é a melhor pessoa que poderia estar do meu lado. Eu tenho certeza de que a gente pode viver momentos ótimos. Só que você olha pra mim
e pede uma resposta. Você quer saber o porquê de eu ter agido daquela maneira. Por que eu fui tão inconsistente? Por que eu desapareci? Por que eu não te tratei como prioridade? E eu não quero mentir pra você. Mas eu também não quero dizer isso na sua cara. Porque isso vai doer. E a última coisa que eu quero é te machucar. Porque eu sei que eu já te machuquei quando agi daquela forma. Naquele momento, tudo estava muito confuso. Eu estava saindo de um ciclo muito doloroso, de um relacionamento péssimo. Mas eu sei, e tenho consciência, de que já te machuquei naquela época fazendo isso com você. E eu sei que é justo também você ter respostas. E eu te explicar exatamente, com verdade, nas minhas palavras, o motivo pelo qual eu agi daquela maneira. Porque eu digo hoje que você é minha pessoa, que eu gosto de você. E você fica confusa, porque como que alguém que gosta de você te tratou daquela forma? Mas você entende que se eu for te explicar essa história, eu vou te machucar ainda mais? E eu não vou mentir. Eu demorei para te reconhecer. Eu demorei para entender que era você quem eu devia escolher. Eu fiquei muito confuso por muito tempo. E o que mais mexe comigo é que agora que eu tenho total certeza de que a pessoa é você, de que a gente é sim compatível, de que a gente pode sim viver uma vida incrível, um ao lado do outro, talvez, se eu explicar para você com riqueza de detalhes, de forma muito verdadeira, o que eu fiz, talvez eu perca a pessoa mais incrível que eu conheci. E se você for embora? Se você disser, nossa, eu não acredito que era exatamente isso que estava acontecendo. Eu não mereço isso. E for embora. Eu vou ficar sem você. Para sempre. E você pode até me achar egoísta, mas é exatamente isso que tá passando pela minha cabeça. Então, se você queria saber a verdade, essa é a verdade. Vamos para a explicação dessa cartinha. Bom, essa carta, gente, ela é bem específica. Tem uma galera que tá passando por isso mesmo, que sabe que é a sua pessoa. Às vezes você já até tem um pressentimento. Para alguns você já até meio que sabe, mesmo que a pessoa nunca tenha admitido. Para outros você sente que existia algo estranho, ou que existe algo estranho. Bom, para alguns de vocês, essa pessoa ainda está mantendo esse contato com essa terceira energia, porque a gente tem que entender que isso é uma leitura geral. Então, obviamente, vai ter um monte de gente que não tem nada a ver com essa situação, mas tem um monte de gente que sim tem algo muito a ver com tudo que aconteceu ou que está acontecendo. Como uma leitura geral, para alguns, isso já aconteceu no passado e essa pessoa já está prestes a entrar em comunicação e falar para você o que aconteceu no passado, mas que não vai mais acontecer. Para outros, isso, a situação da cartinha, está acontecendo nesse momento, então a pessoa ainda está confusa sobre você ou alguém que ela já conhece. Então você tem que encaixar em qual período de tempo a sua situação tem a ver com a cartinha. E para alguns, sempre filtre, né, com responsabilidade. A carta não tem nada a ver, não é para você, não é da sua pessoa. Inclusive, a gente pode estar falando de uma outra pessoa que já passou pela sua vida e que vai voltar aí, e você tá achando que é alguém específico e pode ser uma outra pessoa. Porque como você pode não saber quem exatamente é esse alguém, e ainda mais porque a pessoa escondeu essa terceira energia, às vezes você tá pensando em um ex
e a gente tá falando de outro, né? Então, ou às vezes você tá conhecendo alguém agora e está pensando no ex e é sobre essa pessoa de agora. Então tem que, primeiramente, prestar atenção nos sinais, ver se realmente faz sentido com a sua realidade. Se não fizer, deixa aí pro coleguinha. Se fizer, só prestar atenção que você vai identificar quem é a pessoa, tá bom? Então vamos para os sinais. Os sentimentos aqui dessa pessoa é de medo que essa história não tenha um final feliz. Então ela tem um medo porque a burrada já foi feita, né? Então não tem o que fazer. Você pode xingar a pessoa, você pode achar que ela é horrível, ela pode pedir desculpa de todas as maneiras possíveis, pode tentar te provar de todas as formas possíveis que ela se arrependeu, que isso não vai mais acontecer, mas o que foi feito já foi feito. Então, a grande questão aqui é como que será daqui pra frente? Porque o passado já aconteceu. E aí? Então ela tem muito medo de que mesmo com essa mudança de pensamento dela e essa tentativa de mudança de comportamento, você decida ir embora mesmo assim ou não aceite esse retorno dessa pessoa para sua vida. Então ela tem medo que essa história não tenha um final feliz para vocês, né? Primeiro sinal para o primeiro grupo de pessoas, nós temos sonho com criança. Então pode ser que você sonhe com alguma criança aleatória. Você conhecendo a criança ou não, isso é um sinal para você. Como também você ver aí nos próximos dias uma foto de um bebê muito fofinho. Então pode ser alguém te mostrando a foto de alguma criança, ou pode ser a criança presencialmente mesmo, mas aí é uma criança que não convive com você, que não é seu filho, né? Uma criança ali aleatória, que alguém te mostra o que você vê e você vai achar essa criança, mesmo que seja uma foto, um vídeo, ou presencialmente mesmo, você vai achar essa criança muito fofa, principalmente se essa criança for bem novinha, bem bebezinho também. Isso é um sinal para vocês, que essa cartinha é para vocês. Outro sinal para outro grupo de pessoas, nós temos acordar mais cedo do que o normal. Então, aí nos próximos dias, ou você já está fazendo isso, ou você vai começar a fazer. E é como se você acordasse antes do horário, pode ser antes do despertador tocar, e você tá sem entender o porquê que você está acordando tão cedo, ou você costumava acordar no horário específico e de repente você começou a acordar muito mais cedo. Para alguns, você está acordando mais cedo porque realmente existiu a necessidade disso, então você teve que mudar sua rotina. E isso é um sinal, você tem que mudar sua rotina para acordar mais cedo, para levar o filho para a escola, para ir trabalhar em outro lugar, enfim. Para outros, você vai acordar sem sono mesmo e não vai entender o porquê que agora você está perdendo o sono e acordando mais cedo. E o último sinal aqui para as pessoinhas, nós temos um congestionamento fora do normal. Então, pode ser que você está indo para algum lugar ou voltando de algum lugar e vai ter um congestionamento ali no meio do caminho que é fora do normal. Então, não é um horário que sempre está congestionado. É um congestionamento que não costuma acontecer. Então, pode ter acontecido algum problema na pista ou alguma reforma na rua. Isso é um sinal para você. Bom, o cheiro ou o sabor saiu hortelã para vocês. Então pode ser bala, pode ser até essência, né, de hortelã. Para quem está fazendo o nosso acompanhamento de aromaterapia, tá aí, né? Pode ser que você use. Bom, as letras aqui. Temos a letra A, E, M de Maria, C, J, T de tatu, V, F, H e a letra P. Para alguns, essa pessoinha aqui, você pode ter conhecido ela, a pessoa da carta, né? No trabalho ou na escola, na faculdade, em algum curso. Isso pode ser um sinal aí para alguns. Bom, números aqui, nós temos o número 1, o número 11, o 2, o 12 e o número 21. Eles podem aparecer repetidamente para confirmar essa leitura, como também pode ser dia, mês, ano de nascimento.
das pessoas envolvidas, ou o tempo de afastamento, ou o tempo que você conhece essa pessoa. Então faz 12 meses que eu conheço essa pessoa, faz 11 meses, eu conheço a pessoa desde dezembro, eu conheci essa pessoa em novembro, ou faz 2 anos que estamos afastados, 1 semana, tá bom? Lembrando, gente, que nós estamos com 50% de desconto nas cartinhas, em todas as cartinhas aqui do canal. Fazemos vários tipos de carta, está na promoção de Dia dos Namorados, é por tempo limitado. Então, quem tiver interesse, aproveitar para conhecer os nossos atendimentos e também para fazer perguntas sobre alguma pessoa específica, ou saber de um novo amor, ou saber o que o universo quer falar para você, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que está aí na descrição desse vídeo, porque é somente em pagamentos no Pix que a gente está fazendo essa promoção de 50% de desconto. Então tem que pagar no Pix para ter a promoção, tá bom? E a continuação dessa cartinha, nós vamos responder algumas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta que a gente vai responder na continuação da cartinha é: vale a pena dar uma segunda chance para essa pessoa? Porque a gente sabe que essa pessoa ela vai tentar aí, né, essa segunda chance. A gente quer saber se vale a pena. A segunda pergunta que a gente vai responder é o que mais essa pessoa está escondendo de você. Porque a gente quer saber se tem mais alguma coisa, né? Porque se ela escondeu isso, vai saber o que mais ela está escondendo. E a terceira e última pergunta nós temos: será que tem chances de essa terceira energia voltar e atrapalhar você de novo? Então, se você der uma chance de novo para a sua pessoa, será que essa terceira energia vai voltar e vai bagunçar tudo de novo? A gente vai ver tudo isso na leitura de continuação. Ah, eu quero acessar a leitura de continuação. Primeiro link da descrição desse vídeo aqui. Quando você entra no primeiro link, você não precisa pagar nada, você já acessa o clubinho de membros, coloca lá um e-mail que você escolhe qual e-mail você quer usar, uma senha que você também vai escolher e vai entrar. No momento que você entra, você tem acesso a todos os conteúdos que estão lá de graça. Se você quiser acessar todos os conteúdos, inclusive aqueles que são só para membros, aí você paga uma taxa de apenas R$15 para contribuir com o nosso trabalho aqui no canal e pode acessar durante 30 dias sem pagar mais nada. E aí, se você quiser renovar, você mesmo renova, porque ele não renova automaticamente, tá bom? Então, você decide se você quer participar ou não. Essa continuação está disponível lá no clubinho para vocês, e é isso. Você sabia que você pode acessar todas as continuações dos nossos vídeos e ainda acessar conteúdos exclusivos de cura para melhorar a sua energia, na sua vida como um todo, na sua vida romântica e também para conseguir se conectar com almas mais compatíveis nessa vida? Além disso, você participa de encontros exclusivos e tudo isso de uma forma gratuita. É só entrar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui e acessar. Quando você entra no link, você vem direto para o nosso clube de membros. O nosso clubinho vai pedir para você um e-mail e uma senha, e isso é por questões de segurança. Mas você também pode entrar direto pelo seu e-mail do Google, certo? E depois que você fizer isso, você vai entrar sem problema algum e sem pagar nada, e já vai conseguir acessar os conteúdos que estão disponíveis ali para você. Depois de ver como os nossos clubinhos funcionam, você pode considerar se tornar um membro, apoiando o nosso trabalho e liberando o acesso de todos os conteúdos que estão disponíveis apenas para os membros lá no nosso clubinho. Então a gente se vê por lá, até a próxima!